A paz do Senhor Jesus mais uma vez, meus irmãos. Irmão, quando a palavra de Deus manda nós preparar o caminho do povo, ensinar o povo o caminho que deve andar, porque há muito tropeço no caminho. Então a gente tem que preparar o caminho do povo de Deus. Tem que aplanar o caminho dele, tirar os tropeços, tirar os espinhos, tirar as pedras. Ensinar ele o caminho que deve andar para ele não ir tomar outro rumo, não tomar outro caminho errado, irmão. Ensinar ele o caminho que conduz à salvação. Tem muitos cristãos hoje em dia que estão doentes porque brinca com Deus. Muitos cristãos estão doentes, estão enfermos, ele ora pedindo a cura e a cura não vem porque ele não se conserta com Deus. Tem muitos crentes brincando de crente, vai para a casa de Deus, dá glória a Deus, ouve a palavra de Deus, mas não abandona os seus costumes. Ele quer andar de acordo com o mundo. Quando nós aceitamos Jesus, irmão, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Tudo que nós fazíamos no passado de errado, nós não devemos fazer agora. Nós temos que mostrar que nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Mas muitas pessoas estão indo para a igreja, os pastores não ensinam a verdade a eles continuam sendo a velha criatura. Ele não morreu para o mundo. Ele continua vivo para o mundo e morto para Jesus. Você pode ver que tem muitos hoje em dia dentro da congregação, muito crente enfermo. Irmão, eu sei que a doença não veio dar só para dar no palco. O pau também é doente, porque muitas das vezes você olha para a madeira, se a madeira seca, apodrece, dá cupim. Mas tem enfermidade que nós procuramos, que nós, através do nosso pecado, nós temos que se consertar. Quando não vem pelo amor, vem pela dor. Né? Tem enfermidade que só Deus pode curar, não tem medicina para ela, só Jesus. Mas você tem que abandonar seus velhos costumes, seus maus hábitos. Você tem que ter agora, né, a luz na sua vida. E os pastores não estão ensinando isso. Eu falo com os pastores para pregar com amor, ensinar o caminho, ensinar as ovelhas a andar na santidade, ensinar as ovelhas como se comportar na presença de Deus, falar para as ovelhas que tem que ser nova criatura em Cristo Jesus, deixar os velhos costumes para lá, abandonar seus pecados. Você não vive mais para você, você vive para Cristo. Eles não pregam isso, irmão. Eles não pregam isso. Eu não sei o que os irmãos escutam dentro da igreja. Eles não pregam. E eu vou dizer para esses irmãos enfermos, você só vai ser curado que você é crente antigo. Se você se humilhar na presença de Deus, pedir a cura ao Senhor, porque só Ele pode te curar. Ele te cura. Você faz um voto com Deus. Se Deus te curar, você vai obedecer Ele e andar em santidade. Muitas das vezes, irmão, o crente tem dentro da sua casa a idolatria. Eles dizem que não tem nada a ver. Uma imagem feita pela mão do homem, a imagem mais adorada, a televisão, irmão. Isso é pecado diante de Deus. Eu não canso de falar, o evangelho que parece ali dentro dela não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, são os falsos profetas pregando. Você tem que adorar só o Senhor, seu Deus. Você não tem que fazer altar de Baal dentro da sua casa. Por isso que vocês estão enfermos, porque vocês querem servir dois Senhor. Adorar só o Senhor, seu Deus. No passado não existia, Satanás está lançando a tecnologia para derrubar os cristãos, irmão. Olha o que a palavra de Deus fala com os pastores que não pregam a verdade. Ele fala diretamente com ele, claramente, irmão. Eles falam com o pastor nos dias de hoje. Ele disse-lhe, aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho para o meu povo passar. Qual é os tropeços, irmão, que tem hoje em dia? O pecado. Ele não tem preparado o caminho, não tem pregado o caminho santo de Jesus, o caminho da salvação, o evangelho eterno. Eles não têm pregado, eles estão pregando outro tipo de evangelho, irmão. Eles não estão preparando, eles não estão aplanando, limpando o caminho para o povo passar. Estão chamando o povo para passar por um caminho desconhecido, um caminho sujo, um caminho cheio de pecado. Estão botando dentro da igreja uns tipos de campanha para ganhar casa, carro próprio. Irmão, isso não está dentro da Bíblia. E muitos irmãos não lêem a Bíblia. Vocês têm que ler a Bíblia, irmão.
para não deixar ser pego por ele, enganado por esses falsos profetas. Esses pastores não estão aprainando, não estão limpando o caminho, planando o caminho. O caminho está cheio de barranco, cheio de morro, sobe e desce. O caminho do Senhor, ele é plano. É um caminho estreito? É apertadinho, mas é um caminho que conduz à salvação. Muitos estão tomando outro rumo de evangélico, outro rumo de caminho. Estou indo pela porta larga, a porta larga conduz à perdição. E o caminho estreito conduz à salvação. Qual caminho você quer entrar? Pelo da larga? Você não quer abandonar seu velho costume? Você quer vestir de acordo com o mundo? Andar de acordo com o mundo? O crente, a veste do crente é diferente da do mundo. Porque ele é santo, o mundo jaz no maligno. Então você não pode se vestir como o mundo, você não pode andar como o mundo, você não pode se comportar como o mundo, porque você não vive mais para o mundo, você é morto para o mundo e vive para Jesus. Muitos crentes estão andando como se estivesse andando no mundo, andando despido, mostrando a sua vergonha. Não estão andando como servo de Deus, bem trajado, não estão andando vestido como uma serva de Deus. Eles ainda continuam vestindo aquela veste do mundo, aquela veste que a palavra de Deus condena. Nós temos que ter comportamento, ser santo, seja santo toda maneira de viver, porque sem santidade nós a qual não verá Deus. Tem muitas pessoas que já morreu espiritualmente, está morto espiritualmente, você tem que viver. Está escrito lá em Êxodo, se andar no meu caminho, obedecer os meus mandamentos, guardar a minha palavra, eu não trarei sobre vós a enfermidade que eu trouxe sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, disse Jesus. Por que que há muitos crentes hoje enfermos, irmão, dentro da congregação? Porque ele não tem examinado a si próprio como manda a palavra. Na Santa Ceia, a própria palavra de Deus diz, examinai a ti próprio. Tem muitos tomando Santa Ceia indignamente, de qualquer maneira. Ele quer falar de Jesus, mas não tem moral. Ele quer andar como crente, mas anda igual o mundo. Aí cumpre aquela palavra na vida dele. Vereis a diferença do que serve a Deus do que serve ao mundo. Ele continua ainda a servir no mundo. Ele não está em santidade, porque no mundo não tem santidade. Porque a pessoa que anda em santidade com Jesus, ele não vai andar vestido como a aparência do mundo, porque ele é santo. Aí vereis a diferença do que serve a Deus do que não serve, irmão. Quando você soltar um crente no meio de 1000 pessoas do mundo, a pessoa vai ver a diferença. Porque quando a pessoa olhar lá, vem 1000. No meio daquele 1000 tem um que faz a diferença, tem um trajado diferente, aquele é cristão. Conhece pela veste. Mas se o cara tiver vestido igual ao mundo, ali todo mundo vai dizer que ele é o mundo, não tem ninguém que está fazendo diferença. Então, a roupa ela não salva, mas ela ajuda na santificação e ajuda na diferença. E sem santificação, a qual não verá Deus. Então, o servo de Deus não é para andar de qualquer maneira, não é para andar trajado igual ao mundo, com aquela roupa escandalosa, uma roupa pecaminosa, uma roupa de pecado, moda que Satanás lança para os modistas hoje no mundo, para vender roupa oferecida a demônios, roupa de marca, tudo oferecido a Satanás para fazer sucesso. Irmão, você é santo, você é santo. Seja santo toda maneira de viver, como Deus é santo, vos lhe chamou. Quando Deus chama nós, não chamou para a imundícia, Ele chamou nós para a santidade, tirando nós da imundícia. Agora uma coisa eu vou dizer para esses crentes que gostam de ver televisão, isso é em mais. Lá em Salmo, se você procurar lá em Salmo, você vai ver que Deus condena todo tipo de imagem feito pela mão do homem. Não pensa você que a televisão é boa coisa, que não é. Não pensa você que passa o evangelho ali dentro, aquilo é um evangelho anátema. O próprio Jesus falou, ainda que desce um anjo do céu que traz outro tipo de evangelho, não aceita porque é anátema. Aqueles são os falsos profetas, pastor sem vergonha, que vivem enganando o povo para atrair, para trazer censura para eles. Deus não está nesse evangelho. Esse evangelho não é de Cristo, não é santo. Deus abomina todo tipo de idolatria. Isso é idolatria, é imagem, é idolatria feito pela mão do homem. Então os pastores hoje, a própria
Deus está falando para ele: aplanai, direitai a estrada, aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços, preparai o caminho para o meu povo passar. Os tropeços, irmão, são essas coisas do mundo que o cara se pega, que derruba a pessoa. São as vaidades, são as pinturas que não é de Deus. O povo de Deus não anda maquiado, porque a pintura, irmão, se você for na macumba, você vai ver a pombagira usando. Nós somos imitador de Cristo, nós não somos imitador de demônio. Tem muitas igrejas aí que não estão libertas. Isso é doutrina de demônio. Então, se essas igrejas estão na doutrina de demônio, ela está fazendo a vontade de demônio. O servo de Deus não usa mais isso, irmão. Os pastores não pregam isso, porque eles avisam os dízimos e as ofertas. Porque se ele pregar a verdade, você não vai querer a salvação. Você vai abandonar o evangelho e ele vai ficar sem ganhar o dinheiro dele. Agora, nós não pregamos por dinheiro, nós pregamos para que você seja salvo e seja sarado dessa enfermidade, irmão. Porque tem enfermidade que é o diabo que bota, médico nenhum tira, só Jesus, irmão. 5 certo com Deus, toma uma posição hoje. Se está escrito na palavra de Deus, se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça os vossos corações, aceita, irmão. Aceita a correção de Deus, porque qual o pai que não castiga o filho que ama? Porque Jesus te ama, Jesus quer que você seja salvo. Aonde você está aí, irmão, não prega a verdade. Desse jeito, o pastor daí já perdeu a salvação, você também se compõe a ele, vai continuar perdido. Irmão, fica na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar no seu coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus te ama, que você se converta e seja sarado dessa enfermidade sua, porque eu vejo dentro do ministério, há muitos crentes tomando Santa Ceia indignamente, culpado do corpo, do sangue de Jesus, da morte de Cristo que ele toma indignamente. Ele está morto espiritualmente e está doente. 5 certo, irmão. 5 certo. Jesus te ama. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?